Boa tarde a todos. Filipe Canhoto Ribeiro, RTP. Na semana passada foram anunciados 5.000 novos testes, de capacidade de resposta mais rápida. A minha pergunta é se já chegaram, uma vez que têm chegado nas últimas horas vários aviões, se estes testes já chegaram de facto a Portugal, como é que vão funcionar? Qual é que é a taxa de fiabilidade destes testes e foram comprados onde? Uma vez que houve uma polémica nas últimas semanas em relação a estes testes rápidos de outros países, não em Portugal, mas de outros países. A minha pergunta vai no encontro desta última, que se verifica uma vez mais o aumento de casos positivos na região norte. Vários autarcas da região têm denunciado, de facto, poucos kits ao nível da testagem e acusam mesmo a ARS, a Administração Regional do Norte, de não estar a distribuir devidamente os kits em determinadas zonas da região. A minha pergunta é se, de facto, há esta falha de comunicação entre as ARS e as autarquias para se poder testar mais ou não se está a testar aquilo que é o recomendado. Obrigado. Bom, se me permitem, relativamente à primeira parte da questão, estes 5.000 testes que anunciámos a semana passada e que são testes da Ginexpert, são testes que estão validados pelo Infarmed, no caso, são testes fiáveis, mas é importante que se perceba que não têm nada a ver com os testes que vulgarmente se designam por testes rápidos e que são testes que têm a ver esses com imunoglobulinas. Estes não. São testes que utilizam a mesma tecnologia PCR, são testes que utilizam o mesmo tipo de colheita, uma colheita naso e orofaringe, e são testes que, apesar de tudo, são mais rápidos que os outros testes que já realizávamos PCR, porque são realizados em cerca de 45 minutos a 1 hora. Deverão chegar esta semana, mas mais uma vez é uma previsão, quero acentuar que isto é uma previsão, e serão distribuídos de acordo com o critério que a farmacêutica que detém estes testes entende fazer. Uma primeira fase, com certeza, de critério que terá em linha de conta, com certeza, as necessidades, nomeadamente de hospitais onde não haja outras alternativas. Dizer que são testes também que devem ser efetuados em situações de emergência. Devem ser utilizados, por exemplo, em situações de pré-cirurgia, em situações, nomeadamente, de grávidas e noutras situações hospitalares que tenham a ver com situações de maior urgência. Até porque são um contingente relativamente limitado para já, que esperamos depois poder tornar expansível também. Relativamente à questão da testagem no Norte, nós acreditamos que as administrações regionais façam essa distribuição com a maior equidade possível. É natural que haja sempre necessidade de alguns ajustes e de alguns afinamentos com autarquias e que, dada a dimensão da própria região, isso aconteça, mas todos os dias estamos a aprender, todos os dias estamos a melhorar e todos os dias estamos a afinar os nossos processos de articulação. Sendo que a realidade é que, de facto, estamos a testar cada vez mais. Como sabemos, neste momento, somos dos países que, como também já é sabido, que mais testa a nível europeu. E isso, portanto, é uma mensagem de reforço e é um bom indicador para o nosso país. Mais uma vez, boa tarde. Antes de avançarmos para as questões que vão ser colocadas através de videoconferência, por problemas técnicos, Miguel Guerreiro da SIC agora a dar voz à questão enviada pela rádio TSF, que é a seguinte e tem a ver com as máscaras cirúrgicas e que temos assistido nos últimos dias que estão a ser utilizadas por muita gente, incluindo deputados e membros do Governo. Estão ou não a violar a recomendação e indicação da Direção-Geral de Saúde no sentido de deixar este tipo de máscaras para os doentes e profissionais de saúde e também esclarecer porque é que, nesta altura, há pessoas a morrer por Covid-19 em casa e em instituições, por que motivo é que estas pessoas não chegam aos hospitais? Obrigado. Relativamente à utilização de máscaras cirúrgicas,
Como devem saber, nós temos sempre dito que o seu uso não pode ou não pode comprometer a necessidade maior, que é a utilização por profissionais de saúde, por doentes, no seio das instituições de saúde e por outros profissionais. Dito isto, se as pessoas o estão a usar é porque o mercado tem capacidade de abastecer, sendo que nós estamos a conseguir adquirir para abastecer o nosso mercado. Portanto, em qualquer altura em que isto não aconteça, obviamente as pessoas que estão a usar máscaras cirúrgicas terão que utilizar outro tipo de equipamento. Portanto, é uma questão de equilíbrio do mercado. Neste momento, nós estamos a conseguir abastecer o mercado do sistema de saúde e de outros setores prioritários para o nosso país. Mas que fique claro, como muito bem disse, que não pode haver nunca falta nestes setores mais importantes. Em relação à questão das mortes em casa ou nas mortes nas instituições, obviamente que é um fenómeno que nós estamos a avaliar e a estudar, sendo que não é indiferente a vontade que algumas pessoas têm de morrer em casa, seja por Covid ou por qualquer outro motivo de morte. E, portanto, tirando essa circunstância, obviamente nos sítios, sobretudo nas instituições onde ocorreram mais casos, nós estamos a averiguar essa circunstância. Mas quer dizer que as pessoas que estão nas instituições e em casa com Covid ou com outras patologias, como sabe, muitas destas pessoas têm outras morbilidades, outras doenças, estão a ser acompanhadas por médicos e por enfermeiros, portanto, por equipas de saúde. De qualquer maneira, foi uma pergunta pertinente, é um número relativamente pequeno de casos, mas existe, nós sabemos que existe. Temos que investigar o que é que derivou da vontade dos próprios e o que é que pode ter derivado de outro tipo de fatores. Mas, volto a dizer, as pessoas que estão em casa, seja a sua residência individual ou uma residência coletiva, são acompanhadas por equipas médicas e de enfermagem, portanto, das suas unidades de saúde. Questões por videoconferência, Jornal Notícias. Muito boa tarde, Milene Marques do Jornal de Notícias. Eu queria perguntar se é verdade que o Instituto do Sangue e da Transplantação vai avançar com um ensaio clínico que usa o plasma de doentes Covid recuperados em doentes Covid críticos para o seu tratamento. Se sim, quando é que isto vai avançar, em que moldes e quais os riscos associados? Relativamente à questão de Gaia, eu queria ir um bocadinho mais longe, porque o Presidente da Câmara, Eduardo Vitor Rodrigues, acusou mesmo as autoridades locais de inércia, de nada fazerem após a detecção de 6 casos positivos num lar no passado dia 9, onde agora foram detectados por iniciativa da Câmara 51 casos positivos. Eu queria perceber concretamente o que é que está a falhar. Se me permite, eu vou repartir então esta resposta, respondo à primeira parte e a Sra. Diretora responderá à segunda parte da questão. Bom, relativamente à utilização de plasma de doentes recuperados, sim, é verdade, existe uma vontade grande por parte de diversas instituições de o fazer, em termos de ensaios clínicos numa fase inicial, como é óbvio. Estão incorporados nesta vontade a Direção-Geral de Saúde, o INSA e o Infarmed. Estamos neste momento a analisar um conjunto de critérios e um conjunto de fatores, nomeadamente ao nível do consentimento informado, nomeadamente ao nível daquilo que é a tecnologia, por exemplo, para anticorpos neutralizantes, ou seja, há toda uma tecnologia que tem que ser previamente avaliada e vai ser definida um grupo, uma task force, para que possa avaliar e validar o início destes ensaios clínicos. Estes ensaios clínicos começarão, com certeza, por doentes moderados graves e não muito graves, como muitas vezes tem sido transmitido e passado para a opinião pública, mas sim doentes moderados graves e, portanto, será um pouco esta a estratégia que utilizaremos. Queríamos ver se até ao final do mês podíamos ter toda esta organização perfeitamente contemplada para então iniciarmos estes ensaios clínicos.
Relativamente à questão de Gaia, eu vou voltar a enquadrar no que é que está a ser feito em relação aos lares. Como sabem, há um despacho interministerial conjunto, há uma série de orientações e há uma série de normativos que têm sido divulgados ao longo do tempo. E quero-vos dizer que quer eu, quer a Senhora Ministra da Saúde, temos estado a acompanhar de perto estas questões relacionadas com os lares. Os lares albergam, de facto, uma população vulnerável que tem acrescido à sua vulnerabilidade a concentração num espaço relativamente pequeno ou confinado e, portanto, temos muita atenção aos lares. Dito isto, a região norte tem um plano muito bem elaborado com os seus parceiros, ou seja, entre as autoridades de saúde, as autarquias, que são aqui um ponto importantíssimo, a proteção civil e a segurança social, tentam-se encontrar para cada lar as melhores metodologias, quer de fazer os testes, obviamente, e depois o que é que se faz a seguir aos testes, nomeadamente isolar as pessoas dos lares de acordo com serem ou não serem positivas e terem ou não terem estado em contacto muito próximo uns com os outros. Isto aplica-se aos profissionais e aplica-se aos residentes e, portanto, este é o plano que existe na região norte, é o plano que tem estado a ser aplicado na grande maioria das situações. Concretamente, em relação à situação de Gaia, nós aqui não temos todos os pormenores, mas sabemos que existe este plano, que tem havido uma excelente articulação entre as variedíssimas autoridades que no local têm que resolver o problema de um lar que apresente casos positivos. E, portanto, esta é a situação da região norte concretamente. Últimas questões, Agência Lusa. Bom dia, Helena Neves. Eu gostava, em relação à questão do hostel, começava por perguntar se já foram realizados todos os testes, quantos deram positivos, destes testes, se alguns foram necessários haver internamentos. Por outro lado, também perguntar, o teste foi conhecido, o caso foi conhecido como positivo durante a semana, porque é que só no final da semana ocorreu a operação de desinfecção e de retirada de pessoas e por outro lado, não se está a ouvir, E por outro lado, só uma questão relacionada com a clínica de hemodiálise, para saber se em Lisboa estão a ser tomadas algumas medidas, já que há vários casos de contágio. Muito obrigada. Em relação ao hostel, tanto quanto nós também sabemos, foram tomadas variadíssimas medidas. A primeira circunstância teve a ver, de facto, com o número de pessoas que estava naquele hostel e, mais uma vez, com a concentração destas pessoas. Uma vez detectado um caso, iniciou-se um plano de testes. Como sabem, este hostel tinha um total de cerca de 185 pessoas residentes e alguns profissionais e, portanto, foram sendo feitos testes a toda esta população e também sabem que muitos deles deram positivos. Por exemplo, da primeira bateria de testes, de 116 testes feitos a residentes, 100 deram positivos, o que é um enorme número de pessoas e o que reflete, mais uma vez, aquilo que nós temos dito, que é a concentração de pessoas dentro de um espaço. É isso que define o contágio. E, portanto, aqui ficou bem patente que muitas pessoas na mesma unidade residencial e em condições talvez de contacto que não sejam as ideais, geram estas circunstâncias. Houve uma pronta intervenção nesta estrutura que juntou o INEM, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a autarquia também de Lisboa, a Câmara Municipal, os serviços de saúde pública de Lisboa, mais uma vez a proteção civil e, como sabem, houve um movimento para realojar estas pessoas, incluindo com o contributo da Mesquita, que acho que é de realçar, de facto, terem disponibilizado instalações para este efeito. Obviamente, em relação ao hostel, têm que se proceder a desinfecções e descontaminações do local e agora têm que ser muito bem ponderados como é que vão ser realocadas estas pessoas a outras ou a esta instituição, sendo que, obviamente, há aqui um trabalho que tem que ser feito prospectivo
para evitar, enfim, situações futuras, sobretudo naquela população que não ficou infectada e, não estando infectada, é suscetível à doença. Em relação à clínica de hemodiálise? Em relação à clínica de hemodiálise, estar-se-á a fazer o que está programado nas normas em todas as clínicas de hemodiálise. Portanto, é a criação de um circuito para doentes Covid e de um circuito para doentes não Covid. Quando uma das pessoas adoece numa destas clínicas ou em outras circunstâncias e que seja hemodializada, pela sua gravidade potencial, pode ser internada em hospital do Serviço Nacional de Saúde. Mas o que interessa é que as clínicas mantenham a sua função, mantenham a sua atividade, e isto consegue-se com um circuito Covid e com um circuito não Covid. Volto a dizer o que já disse o Sr. Secretário de Estado: nós temos de facto muitos normativos, temos é que os pôr em prática e às vezes estão a ser postos em prática de forma mais efetiva ou não, mas este é o caminho, é de facto pegar na melhor evidência científica e adequar as condições dos sítios às necessidades dos utentes, e aqui neste caso concreto da hemodiálise, as pessoas precisam de fazer hemodiálise e as clínicas têm que ter 2 circuitos. Se me permitem, só recuar um pouco atrás relativamente à questão do plasma de doentes recuperados. Nomeei, de facto, as entidades, a DGS, o Infarmed e o INSA, e obviamente não nomeei, mas é óbvio que sobre coordenação e sobre o chapéu do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que obviamente coordenará todo este processo. Queria só fazer esta correção. Muito obrigado. Muito obrigado.